tem um ditado, né, que eles falavam que os militares diziam quando eles saíram do poder que eles conseguiram matar 2 gerações. O Seu Demorar Uns Meses é um projeto que a gente filmou no Memorial da Resistência, em São Paulo, que é um prédio que foi a sede do DOPS, que é a polícia social, né? Que teve não só durante o período da ditadura, mas existiu desde 1924. Ele existiu, inclusive, por períodos democráticos. Mas hoje não existe mais, o prédio é um museu. As celas hoje elas são um espaço do museu e são celas muito limpas, né? Todas cenográficas, né? Com as caminhas, onde supostamente eles dormiam. E quem ficou preso lá diz que não faz nem lembrar o que era, né? Porque era muito pior do que é hoje. E trabalhando com os elementos que estão lá no museu, a gente desenvolveu esses monólogos que são inspirados na memória, nos relatos dos presos. Não só dos presos que estiveram lá, mas de todas as vítimas do... A gente focou no período militar, né? De 64 a 85. E a gente escolheu uma atriz que pudesse representar essas vítimas e um ator que pudesse representar o regime autoritário, né? O preso político, a gente escolheu uma senhora de 60 anos, que eu acho que também foi importante, porque a questão de gênero me interessa muito, então eu queria colocar uma mulher, uma figura feminina, mas ao mesmo tempo eu não queria fetichizar isso, como eu vejo em muitos filmes, a guerrilheira, né? Sempre tem essa questão, a guerrilheira sexy ou alguma coisa assim. E aí essa senhora também poderia remeter a uma pessoa que está lá visitando, então uma pessoa que também está visitando o lugar e tem suas lembranças, ou uma pessoa que mesmo foi uma idosa presa, porque a gente teve durante a ditadura muitos militantes que tinham mais de 50, 60 anos, embora a gente tenha só notícias das pessoas que tiveram 22 anos, 23 anos. Não só a gente estava interessado em falar, como o pessoal estava interessado em conhecer também, né? E ver outras abordagens. Por mais que quando eu estivesse produzindo, muita gente falava para mim: ah, mas você vai fazer um filme de ditadura de novo. Inclusive eu fui numa exibição numa sala e aí tem um pessoal: ah, ditadura, levantou e foi embora. Essa releitura dessa história recente, ela, na nossa geração, na de vocês também, que é quase a mesma, né? É uma coisa que a gente precisa fazer, porque eu sinto que a nossa sociedade ainda tem muitos entulhos desse período, né? E eu acho que mesmo os projetos de universidade também, e tudo isso está relacionado com a questão do entulho mesmo autoritário, assim, que a gente tem desse período. Por causa da Unicamp, né, por exemplo, que você tinha uma universidade que nos anos 90 era totalmente aberta, era um campus que você poderia ser usado para shows, poderia ser usado para várias atividades que não sejam as atividades de aula. E de repente hoje você tem um campus que tem um toque de recolher às 10 da noite, que você não pode circular, você não pode entrar. E enfim, é um pouco disso, né, de tentar também discutir nosso espaço. Veio um pouco disso, né? A gente está querendo discutir o espaço urbano. A igreja de Cerqueira está no Guinness Book, assim, porque ela foi a primeira igreja do mundo a ser implodida. É assim, isso é uma mistura de orgulho com vergonha, assim, da cidade. Sei lá, o moderador lá da comunidade colocou umas imagens dessa igreja do momento da implosão. O que é bem legal, assim. E algumas pessoas chegaram lá para criticar o padre. Meu. E aí, assim, o moderador baniu um monte de gente e falou nesses termos: olha, aqui não é espaço de discussão. Aqui é espaço de preservação da nossa memória. Mas, no fundo, o que a gente está procurando, eu acho, e essas pessoas estão procurando nesse passado nostálgico, porque a chave dessas comunidades está toda na nostalgia, é uma ideia de conforto. O passado conforta a gente e coloca a gente, situa bem a gente no presente, sabe? E, sei lá, da gente... Enfim, é um pouco essa chave, sabe? Não pode ter confronto nessas comunidades. No fundo, as pessoas estão querendo, todas juntas, estão tirando as fotos que estavam presas nas gavetas delas e fechadas para um círculo familiar,
essas imagens estão alcançando muito mais gente, mas sempre um pouco com essa ideia de, sei lá, de identificação comum, assim. Então eu compartilho aquela foto, a pessoa se reconhece nela e está todo mundo bem. Eu acho que uma ideia que está por trás de tudo é que a nossa cultura de memória, ela passa pela mídia, de uma maneira ou de outra. Enfim, isso tanto nos processos de arquivamento, como nos processos de disseminação disso e até uma ideia de construção de memória até. Você foto de um lugar e depois quando você mostra ela, você remete a ela, você está, sei lá, reapresentando, se você quiser fazer, sei lá, mudando a ideia de representação, mas você sempre vai se lembrar de que ela não está mais lá, sabe? Então, no fundo, o que vale a pena trazer e trazendo o que fica por trás, sabe? O que vale a pena ser trazido e o que não é trazido, sabe? E quem determina o que se traz e como se traz. Enfim. A memória é um campo de disputas políticas, né? O que a gente tem de produção audiovisual sobre a ditadura, em matéria de cinema principalmente, é normalmente muito ligado aos grupos que foram mais organizados durante a ditadura e tiveram voz, que conseguiram resistir, né? Conseguiram escrever sobre, conseguiram fazer os filmes, e são justamente esses setores mais à esquerda, os setores sindicatos, os universitários. E como a gente viu recentemente, agora na Comissão da Verdade, o relatório da Comissão da Verdade justamente indica que a ditadura teria tido raízes muito mais profundas do que somente os setores intelectualizados de esquerda ou as classes mais organizadas, mas em toda a nação. E, de certa forma, esses grupos acabam não sendo representados. Assim. Então, por exemplo, quantos documentários se conhecem que trate da questão indígena, por exemplo, durante a ditadura militar? Talvez exista, mas são poucos, né? A gente acaba tendo mais a memória do movimento intelectual, movimento estudantil, mesmo o movimento operário não se fala muito, né? O papel que as centrais sindicais tiveram. A gente não conhece muito a memória dos líderes sindicais, né? Tem só um que foi presidente aí que a gente conhece, mas outros a gente não tem tanta memória. O que foi feito, né? Por exemplo, na construção transamazônica, essas obras que teve na época, né? Isso a gente conhece pouco, o massacre indígena, né? A minoria está aparecendo, assim, né? No fundo é uma minoria da minoria, né? Sei lá, tipo, o torturado, mas o torturado que não é o Chico Buarque, assim. Que não foi torturado, enfim, mas enfim. O artista, né? Lembrar por lembrar não vale a pena, assim. Então, assim, lembrar para não esquecer não é suficiente para justificar que se faça um filme sobre a ditadura, assim. Sabe? Precisa tocar no que é vivo, sabe? Porque se fosse uma coisa bem resolvida, a gente não precisava ficar falando de ditadura, sabe? Então, no fundo, o que vale a pena trazer e trazendo o que fica por trás, sabe? O que vale a pena ser trazido e o que não é trazido, sabe? E quem determina o que se traz e como se traz. Você tem um projeto oficial, eu acho. Lógico, você determina o que vai ser estudado na escola e o que não vai ser. Você tem professores no Ministério da Educação, talvez, definindo o que é carga disciplinar das disciplinas. Mas você tem pessoas produzindo filmes sobre ditadura, sabe? Pessoas que vêm de diferentes lugares. E agora pessoas que estão sendo capacitadas a produzir material de mídia, principalmente por causa da internet. Você tem essa rede enorme de pontos de cultura e de pessoas fazendo pequenos filmes e pequenas coisas que acaba também construindo uma memória, né? Então você pode assistir um filme como aquele da Flávia Castro, Diário de uma Busca, em que ela vai documentar toda a busca do pai dela, que foi assassinado durante o regime militar, e ela recorre cartas, todo tipo de arquivo, depoimento de amigos, pessoas com quem ele conviveu quando ele foi exilado, tudo. É o pai dela, é ela, e ela se autonarra, mas, na verdade, você dissolve, já não é mais possível você dizer isso está dando lugar para aquilo. Mesmo o acervo fotográfico de gaveta, uma foto de família de alguém de Cerqueira César, é uma memória da cidade, porque ali é um espaço coletivo, ali aquela igreja que foi demolida, que foi implodida, está lá numa fotografia com uma família, sei lá, um casamento. E isso é pensamento, memória e mídia da cidade. Como está tudo muito rápido, né? A gente escreve a história ao mesmo tempo que vive, né? Primeiro trazer, depois compreender, né? Criar essa memória coletiva. E quando a gente vê no nosso tempo presente é muito difícil isso, né? A gente não tem nenhuma ideia do que a gente está fazendo.
é verdade. Tem aquela coisa também que falam que essas grandes narrativas históricas acabaram, né? Tipo, você tem tendências que vêm e sobem, e no mesmo tempo que você desfruta aquilo, aquilo acaba, já vem outra coisa que destrói aquilo. Essa coisa do novo, né? Do sempre, sempre tem sempre novidade, que nunca é realmente uma novidade. E às vezes isso, mano, que você não consegue traçar, quase você não consegue traçar uma narrativa, assim. Você tem pontos, fenômenos, coisas quase, às vezes desconexas, e o indivíduo que vai flutuando entre isso, né? E não necessariamente se encontrando como num caminho, vamos dizer assim. Você passou um século inteiro falando do futuro e aí vira o milênio, vira o século, vira o milênio e o futuro chegou. E aí? O tempo realmente está passando, né? Já deu 50 anos, as gerações estão mudando, então você já faz um tempo que a gente tem pessoas produzindo material sobre aquilo do qual elas não viveram. E dá para ver que realmente algo passou, né? De tipo, realmente esse material que existe, que tenta trabalhar essa memória, tenta colocá-la em discussão, tenta manter essas coisas próximas, realmente de certa forma consegue passar porque esses temas ainda são atuais, ainda conseguem sempre gerar alguma coisa. Agora, a discussão é através de mídias e esses produtos realmente são o que restam para a gente para conseguir passar uma experiência para pessoas que já estão em outro tipo de vivência, né, completamente. Então é interessante que tem um web documentário do Se Eu Demorar Uns Meses, que tá surgindo em novas formas, né? Essa discussão volta de formas diferentes e tem essa ideia de mapas colaborativos também. É interessante ver como a temática vai ganhando novas formas para conseguir realmente não virar um arquivo histórico num museu que também já é uma instituição que virou um tanto antiga e pouco remodelada. Os primeiros 10 anos do século XXI foram sobre todas as outras décadas, menos sobre ela mesma. E tem muita coisa que está oculta ainda, que não está catalogado, que ninguém sabe onde está. Então a gente está escrevendo sobre uma coisa que tá escondido um pouco também. E o final é assim, olha, você que está aí assistindo isso como se fosse um entretenimento e pensando que é uma atrocidade feita num país longe e distante, não é, né? Não é lembrar por lembrar, né? Assim, é uma coisa que pode ser aplicada a qualquer momento, né? Estejam atentos, né?